Olá, bem meus amigos, hoje nós iremos fazer uma abordagem básica de um exemplo bem clássico, né? E iremos trabalhar alguns tópicos de programação matemática, programação linear, matemática. Então, um exemplo específico, não vai ser algo cansativo e vamos lá. Bem, um modelo matemático é uma representação ou interpretação simplificada da realidade, ou uma interpretação de um fragmento de um sistema, segundo uma estrutura de conceitos mentais ou experimentais. Entre outras palavras, é uma modelagem, é uma interpretação de um fenômeno, de um resultado, é uma tentativa de uma descrição de um cenário. A pesquisa operacional é uma forma científica que auxilia na tomada de decisões recorrendo ao uso de modelos matemáticos, estatísticos e algoritmos para poder obter alternativas e ações nas tomadas de decisões, na tomada decisória. Eu sempre digo que nunca nesse critério de uma modelagem, de uma análise científica, podemos desassociar avaliações matemáticas de avaliações estatísticas e de algoritmos. Não tem como, né? São estritamente correlacionados. O método científico de investigação, que seriam características, né? Definir qual método seria utilizado. O processo de pesquisa começa com a observação e coleta dos dados. O problema é apresentado de forma quantitativa, somente assim sua análise e avaliação são possíveis. Lembrando que a natureza, basicamente, de uma investigação, ela pode ser qualitativa, ela pode ser quantitativa, ou ela pode apresentar uma natureza mista, de caráter misto, quando são as duas análises concomitantemente. Tem como objetivo resolver problemas organizacionais, responsável por encontrar a melhor alternativa para resolver uma problemática. É uma análise bem interessante, é que geralmente pensa-se que uma modelagem tem que ser de um sistema extremamente difícil, complicado, complexo. Na verdade, a modelagem pode ser aplicada a problemas que são comuns, cotidianos, né? Situações prosaicas. Depende da perspicácia, da perícia de quem vai fazer essa interpretação. Para que esse método funcione, é necessário trabalhar com equipe que deve ser composta por especialistas. Essa análise de especialistas eu não concordo, não. Para tanto, fiz uma análise pedagógica e coloquei alguns passos. O primeiro passo: formular o problema. Durante a investigação operativa, para que a solução do problema tenha maior precisão, é importante identificá-lo e conhecer as consequências que ele tem na organização. Posteriormente, é elaborado um referencial teórico, obviamente, os objetivos e limitações, considerando qual a melhor solução e qual o método deve ser aplicado, escolhido. Para completar o primeiro passo, os dados relacionados ao problema são coletados para identificar as variáveis e criar uma hipótese de pesquisa. Lembrando que toda hipótese ela pode ser aceita ou não. Segundo passo: quando o problema é formulado, procuramos um modelo que o represente e que, ao mesmo tempo, contribua para a solução. O modelo deve ser uma representação abstrata da realidade que permita uma análise eficiente das opções e que resolvem o problema. Uma análise preponderante que eu posso realizar nesse momento é que muitas vezes nós pensamos em uma solução definitiva, só que a dinâmica dessas interações do negócio, do que você está avaliando, essa dinâmica, o nome já diz, é uma situação dinâmica, não é estático. Então, muitas vezes você faz aprimora o sistema, mas você não esgota, né? Você não esgota a solução do que pode ser maximizado.
Solução do modelo matemático. Uma vez estabelecido o modelo, o próximo passo é encontrar as variáveis possíveis, as restrições. Para resolvê-lo é necessário o valor das variáveis para melhorar a eficácia do sistema, obviamente. O quarto passo, essa etapa da investigação operativa, consiste em verificar se a solução atende aos requisitos do problema. É um juízo de valor, um juízo crítico. Ao verificar o modelo de solução, o próximo passo é aplicá-lo. A equipe responsável deve informar sobre as atualizações ou implementar o método. Ao identificar o problema, os processos que foram usados anteriormente devem ser modificados. As limitações. É necessário simplificar o problema para controlá-lo e resolvê-lo. Os modelos encontram a solução para um objetivo. Muitas vezes é mais caro implementar o modelo do que os benefícios das organizações, né? É interessante isso. Na maioria dos problemas, as restrições não são consideradas. E se você não realmente considerar as restrições, toda a interpretação desse fenômeno está imprópria, inadequada. Exercícios comentados, no caso, uma situação de um problema clássico. O que é que nós iremos fazer? Interpretar um problema de programação linear, identificar as variáveis de decisão, estruturar a função objetivo para a geração do máximo lucro, estipular restrições técnicas do sistema, equações e inequações, resolver analiticamente as equações, criar e plotar pares ordenados no plano cartesiano, construção gráfica do problema, localizar a área de solução no plano cartesiano e determinar o maior lucro pela forma a partir da análise gráfica. Vamos lá. Um pizzaiolo trabalha 8 horas por dia e faz 16 pizzas por hora. Caso faça somente pizzas e 9 calzones por dia se fizer somente calzones. Ele gasta 40 gramas de queijo para preparar uma pizza e 60 gramas de queijo para fazer um calzone. Já tem restrições na situação. Sabendo que o total disponível de queijo é de 5 quilos, ou seja, 5.000 gramas por dia, e que a pizza é vendida a R$18 e o calzone a 22. Aí vem o questionamento. Quantas unidades de pizzas e calzones uma pizzaria com 3 pizzaiolos deve vender diariamente para minimizar sua receita? Então, está aqui a solução ao problema. Vamos adiante. Os dados do problema citado. Informação de tempo, 8 horas diárias, né? Informação de produção são 16 pizzas por hora, caso só faça pizza. 9 calzones por dia, perdão, aqui é por dia esse calzone. A informação de consumo de queijo para a pizza 40 gramas, o calzone 60 gramas de queijo. O total de queijo seriam 5.000 gramas. O preço da pizza, R$18, o preço do calzone, 22. Tá. Para nós estruturarmos esse problema, vamos avaliar quais as variáveis de decisão. Ele quer saber a quantidade de pizzas que podem ser produzidas, eu vou chamar de X1, e a quantidade de calzone que pode ser produzida, eu vou chamar de X2. A função do objetivo de toda a análise seria o lucro máximo. Quando é que eu tenho lucro máximo? Quando eu poderia ter lucro máximo? Voltando aqui, ó. Olha o preço da pizza, 18, e o preço do calzone. Então, seria 18 vezes a quantidade de X1 mais 22 vezes a quantidade de X2, né? Ou seja, calzone e pizza. Eles têm uma quantidade a ser definida. Até aí tudo bem, tudo normal. Vamos às restrições. Para o queijo, nós temos uma restrição de 40 gramas, para o calzone 60 gramas. Então, 40 vezes X1, a quantidade a ser definida, mais 60 vezes X2, a quantidade a ser definida, tem que ser menor que 5 quilos. Que 5 quilos é a mesma coisa que 5.000 gramas. Né? Então, você já tem uma restrição aí. É menor ou igual.
A pizza, a gente tem uma quantidade de 16 unidades por 8 horas. Então, nós teríamos 16 unidades por hora. Então, 8 horas teríamos 128 pizzas. O calzone seriam 9 unidades, no caso por dia, que daria 72 calzone. A restrição de não negatividade, porque se eu quero o lucro máximo, o X1 e o X2 eles não podem ser inferiores ao zero, então não faria sentido. Fazendo a análise do problema. Então, quando eu vou fazer a análise do problema, eu tenho que a primeira inequação. 40 mais x1 mais 60 mais x2. Nessa análise aqui, ó, menor ou igual a 5.000, a limitação. Eu simplesmente vou tirar o sinal que caracteriza a desigualdade e colocarei igual. Tá? Então, farei a mesma análise na equação 2, que o x1 já é 128, já está descrito. Voltando, se tiver alguma dúvida, 128, né? E o x2, 72. Então, nós iremos fazer uma marcação no plano cartesiano. Iremos fazer a tentativa de plotar no plano cartesiano ponto A e o ponto B. O que é que será feito? Não tem nada de complicado nisso. Aqui nesse ponto aqui, nós diremos que o ponto A, x1 será igual a zero. O x1 será igual a zero. Então, pegamos 40 vezes 0, x1, ó, mais 60 vezes x2, igual a 5.000. Achamos que o valor de x2 é 83,3. Tá? Então, o ponto A será o ponto A da equação 1, da reta 1, vamos dizer assim, será 0 e 83,33. Vamos fazer de uma forma oposta. Vamos pegar o ponto B. Já no ponto B, se no ponto A x1 era 0, no ponto B eu vou chamar de x2 igual a 0. Vamos mudar, vamos jogar aqui na equação. 40 vezes x1 mais 60 vezes 0. Temos aqui que x1, o valor é 125. Então, o meu ponto A será x1, 0 e x2, 83,83. E o meu ponto B no plano será x1, 125 e x2, 0. Já está definido, determinado aqui. Vamos para cá, vamos pular para cá, para o lado. Então, eu já tenho uma definição de x1. O meu x1 é 128. Já está definido aqui, ó. Tá? Já está definido o meu x1 aqui. Aqui eu vou chamar de C, né? Então, se o meu C aqui é 128, o x1 é 128, o x1 é 128, o meu x2 será 0. Será 0. Vamos para o D. Né? Vamos para o D. O que eu vou colocar aqui? Eu vou marcar um ponto aleatório. Eu vou determinar um ponto aleatório para marcar o x2. Aleatoriamente. Coloquei aqui metade. Vamos para cá. Pulemos para cá. O meu x2 já está determinado. Aqui, ó, 72. Então, no meu ponto E, olha, D é, o meu ponto E, o x1 é 0 e o x2 72, está marcado. E aqui marco um valor aleatório também. Perdão, um valor aleatório em x1. Botei aqui um valor de 60, pode ser 40, pode ser 50. Colocamos aí, ó. Tá? Pulemos. Nesse sentido, qual é a análise básica? Nós iremos marcar os pontos
no plano cartesiano. Temos aqui o plano, temos a presença do plano, e vamos marcar o ponto. Primeiro, a equação 1, né? A reta 1. Qual é a reta 1? Qual é o A? O A, 0 e 83,3. O X1 é 0. Olha o X1 aqui, ó. 0, bem aqui, ó. 0. E o X2, 83,3. Pam, 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 pam. Chegou bem aqui, ó. 83,3. Vamos para o B, né? O B é 125 o X1 e o X2 é 0. Você vai... Só volta lá, vamos voltar, tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, sem susto. Então, definimos aqui, ó, o meu ponto A e um ponto B no plano, né? Vamos passar uma reta aqui, ó. Passemos a reta. Tá aqui a nossa reta, tá? Sem susto, vamos para a equação 2, a reta 2. Então, vamos lá. O meu C é 128, olha aqui, ó. 128, o X1 e 0 X2. Será que é isso mesmo? Bora ver. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. Tá? Então, se o meu X1 é 128, olha aqui, ó. Bem aqui, né? Bem aqui, ó. Bem aqui. E o meu X2, né? Seria 0, né? Vamos para o D. Quem é meu D? Vamos voltar. 128, X1 e o X2, 64. Tá? Então, o X2 é 64. Então, olha aqui, ó, o X2. Bem por aqui, né? E qual é a marcação aqui, ó? 128, ó. Ó. Tá? Do X1. Então, encontrou-se bem aqui com essa reta aqui, ó. Pam. Marcamos aqui a reta 2, ó. Tá marcada a reta 2. Tá? Aqui a equação da reta 2. Vamos marcar 3, reta 3. Quem é a minha reta 3? Vamos voltar aqui rapidinho. Olha aqui, ó. O E e o F. Vamos dizer assim, ó, aqui, ó. Ó, X1, X2, X1, X2. Voltemos. Então, temos o E, X1 é 0, né? 0. E o X2 é 72, ó, bem aqui, bem aqui. E eu tenho o F, né? Que seria X1 60, marcado aleatório, e o X2 72, bateu bem aqui, ó. Então, ó, olha a minha reta aqui, ó. Tá aqui a equação. Então, eu já tenho 1, 2, 3. Vamos voltar? 1, 2, 3. Tudo certo, né? Sem susto. Sem susto. Passaremos. Ó, passaremos. Ó, tá aqui a marcação. Para tanto, para dar continuidade, eu tenho que ver a área no plano cartesiano aonde eu encontro a solução da problemática. Qual área dentro desse plano cartesiano eu terei a solução do problema? Aonde vai se encontrar a resolução da problemática? Então, eu marquei aqui uma incógnita que seria W. Aqui, ó, 10 e 10, X1, X2, ó. X1, X2. Marquei um W aqui. E vou ver, de uma forma simplória, qual a zona de aceitação ou rejeição. Passei para cá. Aqui, ó, o W, ó. X1, X2. Na equação 1, é só voltar na equação 1. Tá lá, olha. 40 vezes X1 mais 60 vezes X2 é menor igual a 5 quilos, que é 5 mil gramas, né? Então, se eu tenho X1 e X2, eu só substituo aqui, ó, tá?
Então, 40 vezes 10, 400, 60 vezes 10, 600. 400 mais 600, olha aí, aceita-se, né? Ó, 1000 é menor ou igual a 5.000 gramas. Então, é um ponto verdadeiro, pertence à região da solução. Ó, peraí. Então, no ponto 1, ele pertence à equação da reta, né, 1, ela pertence, essa aqui, ó, à região de solução do problema. Tudo aqui para cima, está fora da solução do problema inerente à reta 1. Olha aí. Ó. Então, eu diria que para a reta 1, toda essa região para cima, ela está fora da região de solução. Tá? Mas está fora por quê, professor? Voltando. Opa, para cima. Por quê? Porque eu joguei aqui o ponto W, que é essa região aqui, né? Estou medindo aqui essa região e estou vendo se na equação 1, da reta 1, se ela é verdadeira. E deu, olha, é menor. Então, é verdadeiro. Vamos para a equação 2. Aqui, ó. X1, né? Não é 10? X1 não é 10? É só você jogar aqui, ó. Pam. 10 é menor que 128. Então, é um ponto verdadeiro. Pertence à região da solução. Então, a 2 também. Qual é a 2? É essa região aqui, ó. Quer dizer que para cá, essa região está dentro da zona de aceitação. Para cá está fora. Para cá está fora. Tá? Da 2. Está fora da região de solução da problemática. Continuemos. Na 3, o x2, olha aqui, é o 10, não é 10? Joguei aqui, ó. Ponto verdadeiro, pertence à região da solução. Então, avancemos. O que é isso aí, professor? O 3, né? Toda essa região para cá, ó, tá fora da solução, para cima. E a região para cá tá dentro. Então, esse aqui também está fora, esse pontinho aqui, da região de solução, ó. Então, essa área aqui todinha está fora da região de solução. Então, a equação da reta 1, fora da região de solução para a reta 1. A equação da reta 2, fora da região de solução. A equação da reta 3, fora da região de solução. Então, continuando, né? O que é que nós percebemos? A região de solução do máximo lucro, ela está aqui dentro, ó, entre o ponto E, um ponto K que eu não sei, que é uma interseção entre a reta 1 e a reta 3. Ó, a reta 3 é aqui e a reta 1 e aqui. Há um ponto de interseção que eu não sei, que é o K, que eu vou ter que descobrir. Mas a minha região de solução do gráfico está aqui dentro. Ó. É essa análise geométrica aqui. Ó. Aqui dentro, o máximo lucro ele se encontra. Então, eu encontro da reta 1 com a reta 3. Tá? Gripe ruim, gripe chata, né? Ora, se eu tenho um encontro entre a reta 1 e a reta 3, então, obviamente, eu vou fazer um sistema de equações. Eu pego a equação 1, incluo aqui, e pego a equação 3, olha, o x2, né, igual a 72. Prestem atenção na análise, não nos assustemos. Ora, se eu já tenho um x2, eu já conheço o x2, substitui aqui direto, ó, sistema de equações. Então, 40x1 mais 60 vezes 72, olha aqui, ó. Eu vou ter que o meu x1 é 17. Ora, qual será a minha coordenada desse ponto aqui? Desse ponto plotado aqui? O meu K
que é a interseção entre 3 e 1, ou seja, reta 3 e reta 1, ele é K igual a x1 17 e x2 72. Então, olha, já achei. Agora ficou mais fácil. Então, eu vou ter a resolução da problemática entre E, K e B. Olha aqui, ó. E, K e B. Ó. E, K e B. Está aqui a resolução da problemática. Continuando, pego o teste dos pontos, né? E, K e B. A minha função, o objetivo, que o meu lucro máximo, lá no início nós determinamos, seria 18, o preço, né? Vezes a quantidade de x1, mais 22, que é o preço do calzone, vezes a quantidade de x2, que é quanto vai ser utilizado. Então, eu pego os pontos aqui, ó, os pontos que eu já conheço. Então, E igual a x1 0, x2 72. O K, x1 17, o x2 72, o B, x1 125 e o x2 0. Então, vamos lá. Pegamos aqui a função, jogamos aqui máximo lucro, temos que para o E, 18 vezes 0, olha, o x1 é 0, ó, 18 vezes 0, mais 22 vezes 72, que é o x2 aqui. Temos R$ 1.602. Continuando, vamos testar o K. X1 17, né? Então, 18, ó, 18 vezes 17 mais 22 vezes 72, 1.890. E o B, aqui, ó, temos o x1 125, então, ó, 18 vezes 125, 22 vezes 0. 22 vezes 0 não é preciso dizer aos senhores, né? Então, 18 vezes 125, temos que 2.250. Ou seja, qual seria a solução dessa problemática? Está aqui, ó, o lucro máximo. É quando se vende 125 pizzas e nenhum calzone para se obter o lucro máximo. A pizzaria irá obter o máximo lucro quando vender 125 pizzas e nenhuma, 0 unidade de calzone. Está aqui a resolução da problemática. Bem interessante, né? Bem legal. Professor, como é que ela não vai vender nenhum calzone? A problemática pediu o lucro máximo. É claro que na dinâmica administrativa do negócio, o cidadão não vai tirar o calzone do seu portfólio de produtos, né? Então,